Olá, meu povo, filho de Deus, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da palavra na Bíblia que tirou as vendas dos meus olhos, que me fez enxergar de forma diferente o mundo espiritual. E a partir daí começou a minha mudança, a partir daí começou a minha tomada de consciência para as coisas do reino de Deus. Eu comecei um estudo, né? Comecei um estudo da Bíblia e eu comecei pelas cartas de João, pelas cartas que tem na Bíblia. E a primeira que eu li foi a primeira carta de João. E ela fala sobre a luz. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, é no capítulo 1, tá? Cartas de João, primeira carta de João, capítulo 1, no versículo do 5 ao 7. Deus é luz, e nele não há trevas. Se dissemos que estamos em comunhão com Deus, e no entanto andamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se caminhamos na luz, como Deus está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu entendi, gente, a partir dessa palavra, que neste mundo existem dois reinos, que é o reino da luz e o reino das trevas. E eu entendi e ficou muito claro assim para mim, foi uma revelação que tudo que é luz é tudo que pode aparecer, tudo que pode estar às claras. Tudo que a gente tem que esconder, que é escuridão, tudo que você não pode revelar, tudo que você não pode ser diante de todos, é trevas. E aí fica claro os dois reinos que nós temos aqui nessa terra, que é o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para nos mostrar que é possível viver na luz. E tem o reino das trevas, gente, que é tudo de errado, é tudo de ruim. E quando eu li essa passagem, eu senti meio que um desespero, tá? Porque eu comecei a fazer uma revisão de vida e eu comecei a enxergar coisas obscuras que eu fazia, comportamentos, atitudes que na luz não estava. Não tem aquelas coisas que muitas vezes você mesma, só você ali, você acha, né, que tá só entre você. Ninguém precisa saber dessa mentirinha, ninguém precisa saber desse comportamento, ninguém precisa saber dessa conversa com aquela pessoa. Mas, na verdade, tudo isso tá nas trevas. Porque tudo que eu não posso trazer na luz é trevas. E aí eu comecei a perceber que eu estava fazendo parte de um reino no qual eu não queria participar, que é o reino do inimigo, o reino de Satanás. Era este reino que eu estava alimentando. E por mais que a gente pode muitas vezes dizer, mas aqui ninguém sabe que eu faço isso ou aquilo. Você sabe da sua consciência, você começa a refletir aí sobre coisas, sobre comportamentos que ninguém sabe, que você sabe que é errado, porque a partir do momento que a gente não traz a luz, é porque a gente sabe que é errado. E quando eu percebi que eu estava vivendo para testemunhar um reino no qual eu não queria pertencer, aí foi onde tudo começou a mudar. Foi onde eu comecei a tomar medidas e atitudes que me fizessem estar à luz. E eu compreendi que aí estava a verdadeira paz. Sabe aquela paz
que a gente escuta. Temos muitas passagens na Bíblia que fala da paz de Deus, a paz que Ele nos dá, que não é como a paz deste mundo, porque aqui neste mundo nós temos muitas tribulações, muitos desafios, mas a paz de Deus é aquela paz na sua consciência, sabe? De que você está fazendo as coisas e tudo que você faz pode vir à luz. Pode vir à luz porque você está numa comunhão com o reino correto, que é o reino de Deus, que é o reino que eu acredito, que é o reino que vai me levar à salvação. E o reino que te leva à salvação é o reino que vai te levar para a vida eterna. Porque nesta terra aqui, nós estamos por um único propósito. Foi algo também que eu descobri ali no caminho da minha jornada. O caminho nosso aqui nesta terra é justamente para que a gente possa testemunhar quem é Deus, quem é Jesus, a história de Jesus. Porque por isso que temos tantas gerações que acontecem neste mundo. Porque essas gerações são filhos que Deus colocou no mundo para que possam ajudá-lo nesse propósito, né, de trazer almas para Deus. E quando a gente entende que a gente não pode simplesmente falar que acredita em Deus, eu sou de Deus, se a gente não pratica as coisas de Deus. Deus reconhece o Filho pela obra, né? Então, quando nós fazemos boas obras de acordo com as leis de Deus, Ele nos reconhece como filhos. Mas quando a gente está fazendo obras que não agrada e falando que somos filhos de Deus e que acreditamos em Deus, Ele pode sim ajudar, Ele pode sim fazer o que Ele quiser neste mundo. Ele é o dono de tudo. Mas Ele pode fazer também pela graça. Mas será que não é melhor Ele fazer porque Ele reconhece o nosso amor por Ele? Porque Ele já nos ama de graça. Ele já nos ama, a misericórdia dEle nos salva. Mas será que a gente não pode reconhecer esse amor mostrando na prática, com as nossas atitudes, que Ele é o nosso Pai e que nós confiamos no amor dEle? Enfim, gente, eu quis muito compartilhar com vocês esse meu início na caminhada com Deus. Faz um tempinho que isso aconteceu, mas essa passagem, ela desvendou, ela tirou as vendas dos meus olhos, e a partir daí eu quis mudar muitas coisas na minha vida. Eu quis mudar muitas atitudes, comportamentos, convívios que eu tinha, relações, e que não era de Deus e que não me fazia estar no reino de Deus. E é uma busca constante, é uma busca diária, ainda estou em processo. Mas o primeiro passo eu dei, e hoje eu queria te chamar aqui, nesse vídeo simples, para dar o primeiro passo. Faça uma revisão. As suas atitudes hoje, elas te confirmam que você está no reino de Deus? Se não, não perca tempo. Reconheça agora o que você precisa. Confesse. Confesse, peça perdão, se arrependa de todo o seu coração e lute para não cometer mais. Deus vai te reconhecer, é como um imã. Ele reconhece os filhos dele. E aí começa o passo, gente. E aí começa a jornada, né? Que é uma jornada que não acaba. Na verdade, ela acaba quando chegar o momento de encontrarmos com Deus, nosso Senhor. Mas até lá, temos que batalhar todos os dias. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo. Aqui é só um pequeno acontecimento na minha vida simples, mas que pra mim mudou completamente a minha forma de ver
e de entender o porquê estamos neste mundo. Obrigada, até a próxima. Fiquem com Deus, que a luz de Deus esteja sobre todos vocês.